Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Impressionantes. Curta, se inscreva e ativa as notificações. Um homem chamado Jonatas cometeu inúmeros erros em sua vida, mas não imaginava que o seu maior erro iria lhe tirar a paz como aconteceu. Jonatas morava em uma cidade do interior e sempre foi um homem acomodado sem muitas ambições na vida. Era respeitado pelas pessoas que o conheciam e muito amado por sua esposa Elisa, que até então acreditava que seu marido era o amor de sua vida. Jonatas era extremamente mimado por Elisa, que cuidava do marido em todos os aspectos, cozinhando seus pratos favoritos, fazendo o café da manhã todos os dias, além de fazer tudo para agradá-lo como podia. Era muito apaixonada por ele, a ponto de se esquecer de si mesma e de sua própria individualidade. Vivia pelo marido, que ao contrário não fazia tanto esforço para agradar a esposa. Contudo, ver o marido feliz fazia Elisa feliz e assim viviam uma vida pacata na cidade. Jonatas trabalhava em uma empresa de publicidade no centro da cidade e já estava lá há muito tempo. Desde os 25 anos de idade ele era um dos funcionários mais importantes da empresa e muitas das decisões importantes são tomadas por ele. Em um dia de troca de funcionários no trabalho, uma jovem mulher chamada Isabel realizou uma entrevista e foi contratada para ser a assistente de Jonatas. Isabela era uma linda mulher inteligente, proativa e que sabia dos seus poderes de sedução, utilizando-os como era de seu interesse. Todos os homens comentavam sobre ela no escritório, mas ela tinha olhos apenas para um. E mesmo ele sendo casado e ela tendo namorado, ela estava disposta a fazer o que fosse para conquistá-lo. Seu interesse era em Jonatas, e Isabela não conseguia evitar os olhares maliciosos, indiretas e elogios para ele. Um dia Jonatas estava trabalhando em sua sala no escritório da empresa quando houve uma batida em sua porta. Ele pediu para a pessoa entrar e viu que era Isabela. As investidas da moça estavam aumentando e ele sentiu um arrepio pensando no que ela faria agora. Ela entrou e fechou a porta seguindo na direção de Jonatas, e sem dizer nenhuma palavra simplesmente sentou em seu colo, brincando com a sua gravata despretensiosamente. Ele ficou chocado com a ousadia da moça, e sem ter tempo de reagir ela lhe deu um beijo daqueles de tirar o fôlego e ele retribuiu. Eles ficaram juntos na sala por um tempo e depois disso não conseguiram mais evitar o desejo que sentiam um pelo outro, e assim começaram a se relacionar escondidos dos parceiros e de todos que os conheciam. Jonatas não se sentia bem com o que estava fazendo. Era uma possibilidade inimaginável para ele. É algo que ele jamais tentou ou quis fazer de verdade, pois apesar de tudo amava muito Elisa e não queria magoá-la. Contudo, ele cometeu esse grande erro e tinha que conviver todos os dias com essa mentira que o torturava incessantemente. Após 2 meses de relação com Isabela, Jonatas estava decidido a colocar um ponto final e contar a verdade para a esposa a fim de conseguir o seu perdão, mas antes precisava contar sobre a decisão para Isabela. Quando chegou no escritório, chamou Isabela para conversar e não podia acreditar no que a mulher lhe disse. Antes que pudesse falar qualquer coisa, Isabela contou que estava grávida, e que o filho era de Jonatas. O homem quase desmaiou com a notícia. Mal conseguiu manter sua decisão, dizendo que cuidaria da criança, mas que queria terminar e contar para Elisa a verdade sobre tudo. Isabela ficou revoltada e disse que ele jamais seria feliz e que sua esposa jamais o perdoaria, que ele não passava apenas de um traidor. Jonatas mandou Isabela se retirar e falou que agora as suas conversas seriam apenas profissionais e sobre o bebê, que o caso que eles tiveram tinha chegado ao fim, pois Elisa era sua família. Elisa estava visitando os pais na cidade ao lado e não estava em casa quando Jonatas voltou do trabalho. Naquele dia ele estava ansioso para ela voltar e contar como estava arrependido e como amava. Seu celular começou a tocar e viu que era a mãe de Elisa. Quando atendeu e ouviu o que ela disse, Jonatas ficou estático aos prantos. A mãe de Elisa disse que a filha havia sofrido um acidente na estrada e morrido quase imediatamente. A mãe continuou dizendo que ele poderia visitar o túmulo de Elisa quando quisesse, mas que seria enterrada próximo da família. Jonatas ficou deprimido, mas não tinha mais o que fazer. 4 anos se passaram e Jonatas estava esperando Isabela sair da cafeteria, que estava com o seu pequeno filho. Enquanto aguardava do lado de fora, Jonatas estava pensando em Elisa e como ainda amava. Cometeu aquele erro sem pensar, não sentia amor por Isabela, mas o destino encurralou e agora estava com uma esposa que não amava. E quando estava perdido em seus devaneios, Jonatas olhou para o outro lado da rua e pareceu que tinha visto um fantasma. Saindo pela porta de um restaurante, ele avistou a Elisa, a sua falecida esposa, o amor de sua vida. Ele ficou paralisado, queria correr atrás dela ou gritar o seu nome, mas travou assim que ela apareceu. Isabela saiu com o filho da cafeteria e bateu no ombro de Jonatas, mandando ele acordar para que eles fossem para o aniversário da tia de Isabela. No carro a caminho da festa, Jonatas estava totalmente calado. Estava delirando? Ela estava viva, era a verdade.
Ele havia visto Elisa seu único amor porque ele chorou por todos esses anos. Ela estava viva. Quando chegaram na festa, Jonatas foi para o quintal fumar um cigarro, e Isabela estava na sala dos fundos acompanhado apenas de sua tia. A mulher disse para Isabela que não gostava de Jonatas, que preferia muito mais o seu antigo namorado Mateus. Isabela repreendeu a tia dizendo que Jonatas era muito mais fácil de manipular, e que Mateus exigiu que ela fizesse o aborto do bebê. Quando ela descobriu que estava grávida, sabia que Jonatas aceitaria e criaria o filho se ela fingisse que era dele. O bebê que Jonatas cuidou por todos esses anos não era seu filho. E o que Isabela e a tia não imaginavam era que Jonatas havia escutado toda a conversa escondido no corredor, e ele ficou revoltado, mas conseguiu falar calmamente que agora ele estava livre para fazer o que bem entendesse, saindo rapidamente em seguida. Decidido a ligar para a mãe de Elisa e perguntar sobre o que realmente aconteceu com ela. Quando a mãe atendeu, ela contou para Jonatas que Elisa descobriu sobre o caso que ele estava tendo com Isabela, e tentou tirar a sua própria vida tomando vários remédios. Sua mãe a encontrou deitada na cama com a caixa de medicamentos jogadas ao seu lado, e depois daquele dia Elisa decidiu forjar sua morte para deixar o marido livre para viver o romance com a amante. Jonatas não podia acreditar, e implorou para a mãe da amada ele passar o endereço de onde ele estava para que ele pudesse lutar pelo seu perdão. A mãe relutou, mas sentiu verdade no desespero de Jonatas lhe entregando o que ele pediu. Jonatas entrou no carro e acelerou em direção à casa onde Elisa estava, disposto a reconquistar o seu amor. Quando chegou, bateu na porta, e quando Elisa abriu, ela ficou abismada. Jonatas começou a pedir desculpas, ajoelhou-se aos prantos pedindo perdão, dizendo que Elisa era o amor de sua vida e que jamais havia parado de amá-la por todos esses anos, que Isabela foi o maior erro de sua vida. Elisa se recompôs e disse que não acreditava mais nele, que ele havia desistido do seu amor e ela havia o enterrado. Fechando a porta com força em seguida, sem dar tempo de Jonatas continuar, ambos sentaram no chão desolados, encostados na porta, ele do lado de fora da casa e ela de dentro na mesma posição. 2 anos se passaram e Jonatas e Elisa estavam caminhando no parque com o pequeno filho, olhando um para o outro, como se tivessem acabado de se apaixonar. E Jonatas disse: que sorte eu tenho de ter você na minha vida, meu amor. Eu fui tão idiota e cego, mas saiba que eu farei de tudo para ver você nossa família felizes todos os dias. Elisa respondeu com um sorriso: eu te amo. Não gosto de lembrar, mas sei que todos nós estamos sujeitos a erros, sim, mas nem todos são capazes de perdoar, disse Jonatas abraçando Elisa fortemente. Gostou dessa história? Que lição que você acha que podemos aprender com essa história? Deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado!